Oi, no conteúdo de hoje, a gente vai falar um pouco sobre opiniões. Não falando somente como líder jovens, claro que faz sentido também uma liderança a gente falar um pouco sobre opiniões, mas isso vai para tudo da vida. Eu uso essa regra em tudo, independente se eu quero opinião para minha empresa, sem ser para minha empresa. Então, vamos lá. Primeira coisa é você tem que conseguir uma coisa que pra mim foi muito difícil, principalmente por ser jovem, não ter tanta experiência na vida, não conseguir distinguir algumas coisas, mas com muita terapia, muita paciência, muitos conselhos dos meus pais, da minha mãe, ouvir várias coisas das pessoas, eu estou na linha de conseguir isso, que é você conseguir separar o que é seu e o que é do outro. Então tem opiniões que você recebe que não é sobre você, e sim sobre a outra pessoa. E você saber filtrar esse tipo de opinião vai tornar tanto a sua liderança mais leve quanto a sua vida mais leve. Vou te dar um exemplo. Se alguém chegar em mim e falar que eu sou desleal, talvez ela não esteja falando sobre mim. E aí chega uma parte que eu tenho que avaliar. Então eu vou avaliar por que essa pessoa está falando que eu sou desleal. Eu fiz algo que para mim é considerado como desleal, não é ser leal com a pessoa. Eu fui desleal com ela em algum momento, porque a gente ainda tem que entrar em outra questão sobre opiniões. Tem o que você acha que é, então, na minha opinião, humildade é esses princípios. E tem o que a outra pessoa acha que é humildade, por exemplo. Então, às vezes, a pessoa vai achar que você não é humilde, porque você não segue à risca a tabela dela, o que ela acha que é ser humilde. Mas pra você, ser humilde não tem tudo que tem na dela. Pra você ser humilde é só uns tópicos. Então você também tem que entender que cada pessoa tem uma opinião diferente sobre determinados assuntos. Então, voltando ali sobre a deslealdade, eu tenho que fazer uma avaliação. Eu fui desleal com essa pessoa? Eu fiz algo que eu consideraria desleal? O que eu fiz com ela? Se ela fizesse comigo, eu iria gostar? E aí você começa a entender, poxa, na verdade isso não é sobre mim, isso é sobre a pessoa. Condiz mais com as atitudes que ela tem do que minha. E aí quando a gente fala sobre liderança e opiniões, eu gosto de um ditado que é assim: aceite opiniões de quem já construiu alguma coisa. Então não tem como eu chegar em você e pedir a sua opinião sobre tráfego pago se você não sabe sobre tráfego pago. Se você teve uma experiência ruim sobre tráfego pago, o seu resultado não foi nenhum. Então, como eu vou chegar em você e vou falar, olha, eu tô querendo investir em tráfego, vou colocar 10 mil por mês, o que você acha disso? Você tem a sua opinião formada, que aquilo ali é algo muito ruim, porque, obviamente, não deu certo pra você. Mas detalhe, não deu certo pra você. Você tentou de novo? Você foi lá e fez de novo? Você desistiu na primeira oportunidade? Quais eram as vantagens que você tinha? O que é que estava te ajudando ali naquele momento? O que é que não estava contribuindo com você naquele momento? Você era privilegiado com alguma coisa? Você não tinha algum privilégio que eu tenho? Entende? Quando algo não dá certo para aquela pessoa, tem todo um contexto por trás. Então, talvez ela não estava bem da cabeça, ela estava com problemas pessoais, talvez ela não tinha privilégios que eu tenho, talvez ela não tinha dinheiro, talvez ela não tinha preparo. Então, não deu certo para ela, porque não é somente você ir lá e fazer algo, é você também analisar todo o enredo que você está inserida. E aí, a partir do momento que eu pego uma opinião de uma pessoa que não deu certo naquilo, não gostou do resultado que ela teve, eu vou me basear em experiências frustradas, enquanto eu poderia somente ter feito, sem pedir opinião de gente que nunca construiu nada, e ter o resultado que eu tanto gostaria. Mas eu tô tanto demorando a ter um resultado, quanto me diminuindo, e realmente me ausentando por conta de opiniões que não tem nada a acrescentar. Então, a ideia desse vídeo é realmente você parar para pensar toda vez que você receber opiniões em várias questões da sua vida, se aquilo realmente é algo que vai te acrescentar ou não. Por exemplo, eu não perguntaria a opinião de uma pessoa que nunca fez nem 100 mil reais o que ela acha de fazer 1 milhão. Eu não falaria com uma pessoa que não vende infoproduto sobre infoproduto, porque a opinião dela não é a mesma de uma pessoa que tem sucesso vendendo infoproduto.
Geralmente, quando as coisas não dão certo na nossa vida, tem alguns porquê. Eu já parei muito pra refletir que na maioria das vezes é porque você parou. Então, fulano teve um resultado que eu não tive, porque no meio do percurso eu parei. No meio do percurso eu falei, cara, será que é isso mesmo? Vamos parar por aqui? E eu não me dei a oportunidade de continuar. Então, beleza, Dani, você foi lá e fez e deu errado. E a sua opinião é que deu errado? Sim, porque deu errado pra mim. Mas eu continuei, tentei novamente pra fazer dar certo? Não. Então, por que é que eu tenho que dar uma opinião pra uma pessoa, sendo que eu não tive sucesso naquilo? Então, toda vez quando você for falar de opiniões, até sobre liderança, sobre a sua vida, é interessante você buscar uma pessoa que teve sucesso naquilo que você quer fazer. Então, eu não vou perguntar para uma pessoa que não corre uma opinião dela sobre corrida. Vou até trazer algo que aconteceu comigo. Nem é sobre liderança, mas é sobre a vida e dá para levar para liderança também. Eu tava correndo 5 km por dia. Todo dia eu ia na frente da minha casa, dava umas voltas ali no lago, completava 5 km e voltava para casa. E aí eu queria fazer a minha primeira corrida de rua, até essa medalha dessa primeira corrida. E aí tinha duas formas de se inscrever, em 5 e 10 km. E quando eu vi 10 km, eu pensei, cara, vai ser um grande desafio, mas eu acho que eu quero. Eu nunca corri 10, o máximo que eu já tinha ido era 5, na minha cabeça limitada era o máximo que eu iria conseguir. Eu acho que eu vou correr 5 km. E aí eu pedi opiniões de pessoas que nunca correram, como por exemplo meu pai, minha mãe, meus irmãos. Eles falaram, olha, eu acho melhor você correr 5, porque 10 é muito. Eu acho que você não consegue agora, melhor você se preparar para estar pronta para isso. E aí eu conversei com a minha mentora e ela já corre. Ela faz corrida, ela tem assim, essas duas medalhas que eu tenho, ela tem isso aqui enfileirado de medalha. E ela falou, como tá o seu treino? Eu falei, eu corro 5 km todos os dias. Aí ela falou, então, eu vou te desafiar. Faz os 10, você dá conta. E o seu desafio é, quanto tá seu pace? Na época, eu tava correndo, tipo, 7 por km. E ela falou, então você tem que completar a prova em 70 minutos. Aí eu, ok, né? Beleza. E fui correr. E eu consegui correr os 10 km, eu andei um pedaço porque eu realmente não estava preparada para isso. Nunca tinha pego subida. A frente da minha casa é um lago, então é algo muito plano. Por isso também que eu gosto de correr na cidade, porque eu pego subida, eu pego descida e me preparo para outras corridas. E eu consegui fazer em um tempo de 57 minutos. Então não foi 70, o meu pace foi muito bom. Foi muito abaixo do esperado. Só que se eu tivesse ouvido a opinião das outras pessoas, eu teria corrido 5 km. Só que, muito ao contrário, eu peguei uma opinião de uma pessoa que já teve sucesso naquilo. E tanto o meu resultado, quanto o meu pensamento, a minha energia, ela foi totalmente diferente. Quando você fala com pessoas que ainda não tiveram obter aquele sucesso que você quer, você não tá lidando com os seus medos e as suas inseguranças. Você tá lidando com os medos e inseguranças daquelas outras pessoas. Por exemplo, a minha família nunca tinha me visto correr. Então, pra eles até falam que achavam que eu ia chegar de ambulância, porque as primeiras pessoas da corrida, elas estavam chegando de ambulância, elas estavam chegando, tipo, desmaiando e já entrando dentro da ambulância e passando mal. Então, como ninguém sabia, ninguém nunca me viu correr, foi a primeira vez, assim, que eles tiveram essa experiência. Quando eu comecei a corrida, eu tava morando em São Paulo, e aí quando eu vinha pra cá, eles achavam que, tipo, eu andava, não era uma corrida. Pra eles era algo totalmente diferente, só que era os medos e inseguranças deles. Porque eles só viram uma parte, eles viram a parte da Daiane há muitos anos atrás, que ia pro médico todo dia, e todo dia tava internada, e todo dia tomava remédio, e todo dia tinha crise de ansiedade, e não se alimentava bem, e por isso se tornou uma rotina diária. Eles não tinham visto a Daiane que mudou seus hábitos alimentares, que ia pra academia tinha 2 anos, que não falhava, que fazia cardio. Então, eles pegaram os medos e as inseguranças deles de algo que eles nunca vivenciaram e tinham a opinião deles. E eles não estão errados em ter as opiniões deles, mas eu tenho que saber filtrar o que é bom pra mim. Então, isso é um dos motivos do porquê eu escolho ter mentores. Porque o mentor é nada mais, nada menos uma pessoa que já trilhou um caminho que você quer chegar. Então, se aquela pessoa trilhou aquele caminho, ela com certeza sabe coisas que deram certo. Ela também vai ter experiências que não deram certo, obviamente.
obviamente. Mas eu não vou pegar essas experiências dela que não deu certo, eu quero pegar as que deu certo pra ela. Porque se deu certo pra ela, ela passou por aquele percurso, ela vai saber exatamente onde tem os buracos e quais lugares eu não tenho que pisar. Então, isso vai encurtar o meu processo e eu vou estar ouvindo a opinião de uma pessoa que teve um resultado. E eu acho que isso é o mais difícil quando você não tem um mentor. Como você não tem um mentor, quase nunca a gente tem no nosso meio pessoas que tiveram aquele sucesso que a gente quer ter. Então é muito difícil você ficar pedindo opiniões para pessoas que estão próximas a você. Mas é totalmente diferente quando você pede opinião para uma pessoa muito maior que você, que realmente passou por aquilo. E quando você não está inserido naquele meio ainda, porque é uma questão de prazo, é uma questão de sucesso, é uma questão de constância, de fazer dar certo, você tem que pagar por isso. E é não só um preço, porque é um preço realmente elevado ter um mentor, mas também o preço de pagar mentalmente, fisicamente, de corpo e alma, que realmente tem que fazer dar certo. Então, eu precisava muito gravar um vídeo sobre opiniões. Ele vale tanto para quando você é líder. Então, quando você é líder e o seu colaborador, ele chega com você com opiniões formadas sobre tal assunto, você tem que saber também distinguir. Isso é para mim, isso não é para mim. Será que isso vai me acrescentar? Faça o teste, coloque aquilo em prática. Faz uma autoanálise. E a mesma coisa também quando for um prestador de serviço. Às vezes as pessoas, elas são más. Não tem como você falar que não é. Já tive experiências ruins, que realmente foram muito ruins pra mim. E aí é só fazer a análise. Será que isso condiz com quem eu sou? E se condizer, tá tudo bem. Se for algo ruim, tá tudo bem. Porque não é porque foi algo ruim hoje que tem que ser algo ruim pra sempre. Tá, foi algo ruim hoje. O que eu posso fazer pra melhorar? A opinião dessa pessoa vai me mudar? Vai moldar? Eu quero moldar aquilo ali pra alguma coisa? Ah, ela falou que eu sou muito ruim no que eu faço. Tá, essa é a opinião dela. É a verdade? O que eu demonstrei pra essa pessoa imaginar isso? Será que se eu mostrar isso pra outras pessoas também, pra elas eu vou continuar sendo ruim? E aí você faz uma autoanálise. É verdade? Não é verdade? Eu quero mudar? Eu não quero mudar? Cabe pra mim? Não cabe pra mim? E aí você para de viver a vida dos outros e começa a viver a sua vida. E aí você para de colocar a sua empresa na mão das outras pessoas e coloca nas suas mãos. Não, peraí, isso não condiz com quem eu sou. E a partir desse momento você começa a filtrar o que te cabe e o que não te cabe. E aí tudo torna mais leve. Depois que eu entendi isso, a minha vida mudou. E é como se eu tirasse um peso. Eu andava com um peso nas minhas costas todos os dias quando eu levantava, todos os dias quando eu trabalhava, todos os dias quando alguém me dava uma opinião. Era um peso. Era a opinião das outras pessoas, era o que as outras pessoas tinham pra dizer sobre mim, que não era eu. Era uma opinião delas. Elas não se deram a oportunidade de me conhecer. Era o que elas tinham pra me dar. Mas tava pesando. E a partir do momento que você diferencia, opa, não sou eu. Eu não sou essa pessoa. E se eu for, com certeza eu vou mudar, porque não é assim que eu quero que as pessoas me vejam. E aí você começa a ter um sucesso, e você começa a tirar os pesos, e no fim você tá andando leve. Então sim, falar de opinião é tão importante numa liderança, porque se você não consegue transmitir leveza, o seu time inteiro não transmite essa leveza. Eu já tive uma coisa que eu considero um problema, que eu quero resolver, está sendo resolvido. Eu tinha um grande problema, que se chamava errar. Eu sou capricorniana, odeio estar errada. Inclusive, tenho que começar a mudar essa fala. Eu odiava estar errada. E eu sempre busquei fazer tudo certo. Por quê? Por conta de opiniões. Eu não queria que ninguém opinasse coisas ruins sobre mim. E aí, por isso, eu me moldava a fazer o que os outros queriam. E quando alguém falava que eu fiz algo errado, eu ficava doida. Mas eu passei isso pra minha equipe. E eles começaram a ter medo de errar. E aí, quando começava a errar, vinha uma frustração gigante. E não era isso que eu queria pra eles. Eu só queria que eles realmente se esforçassem em fazer certo. Que os erros fossem mínimos, para que os acertos fossem gigantes. Porque quando os seus erros são muitos, você tem tanta coisa pra arrumar, que um resultado demora muito, muito, muito. Mas quando seus erros são bem mínimos, você tem resultado, seus acertos são gigantes, você consegue mensurar. E era isso que eu tinha que ter passado, e eu não tava conseguindo passar. Até que teve um episódio onde uma pessoa errou e eu vi uma atitude
que era eu. Eu me vi ali na pessoa. Eu vi, cara, quando eu erro eu fico assim. E eu comecei a ver o sentimento que eu sentia. E ele era muito ruim. E eu não quero que a minha equipe tenha esse sentimento. Eu quero que ela tenha um sentimento de tipo, eu errei, não quero mais errar nisso. O que eu posso fazer pra não errar mais nisso? E tá tudo bem. Ontem eu não sabia que eu podia errar. Hoje eu sei. E a partir do eu saber que este erro existe, eu não quero mais fazer ele. Então, sim, opiniões é muito importante, porque indiretamente você tá tendo atitudes que estão atrapalhando a sua liderança, que estão ditando coisas que não eram para ser ditadas, que tá engajando a sua equipe de uma maneira diferente. Então, assim, aprenda a distinguir o que é seu, o que é do outro, principalmente não só como empresária, mas como pessoa. Porque antes de você ser empresária, antes de você ser CNPJ, você é um CPF. E se o seu CPF não tá lá aquelas coisas, automaticamente seu CNPJ não vai estar. Então é isso. Toda vez quando você tanto for pedir opiniões, quanto receber opiniões, receber elogios, receber reclamações, faça essa autoanálise. É meu? É do outro? De quem é?